O filho mais novo de Nahum, Thaddeus, enlouqueceu em setembro, depois de uma visita ao poço. Tinha ido com um balde e voltou de mãos vazias, gritando e agitando os braços, caindo, às vezes, num riso nervoso ou num cochicho a respeito dos movimentos das cores lá embaixo. 2 casos, numa única família, já era ruim demais, mas Nahum manteve a coragem. Deixou o filho correr louco durante 1 semana, até começar a tropeçar e se machucar. Então trancou-o num quarto no sótão, na frente do quarto de sua mãe. A maneira como gritava um com o outro de trás das portas trancadas era terrível, em especial para o pequeno Mervyn, para quem eles conversavam numa língua que não era desta terra. Mervyn estava ficando assustadoramente imaginativo, e sua agitação piorou depois que seu irmão, o amigo preferido, foi trancado no sótão. Quase ao mesmo tempo, começou a mortandade entre os animais. As galinhas se tornavam cinzentas e morriam depressa, com a carne muito seca e ruidosa ao corte. Os porcos engordavam muito além do comum, e depois passavam por mudanças repugnantes que ninguém consegue explicar. A carne era evidentemente inútil, e Nahum não sabia mais o que fazer. Nenhum veterinário rural ousava se aproximar da sua fazenda, e os veterinários da cidade de Arkham estavam perplexos. Os suínos começaram a se tornar cinzentos e frágeis e cair aos pedaços antes de morrerem. E seus olhos e focinhos desenvolveram alterações singulares. Eles nunca tinham sido alimentados com uma vegetação corrompida. Era tudo muito inexplicável. Então, alguma coisa atacou as vacas. Certas áreas do corpo se tornavam secas ou comprimidas, e eram comuns colapsos atrozes ou desintegrações. Nos estágios finais, seu resultado era sempre a morte. Não se tratava de envenenamento, pois todos os casos ocorriam num estábulo fechado e sem perturbações. Nenhuma mordida de animais ambulantes poderia ter trazido o vírus, pois qual animal da terra pode passar através de obstáculos maciços? Não, só podia ser uma doença natural. Mas que doença poderia provocar tais resultados? Estava além da capacidade de entendimento de todos. Quando chegou a colheita, não havia animal sobrevivente no lugar, pois gado e aves estavam mortos e os cachorros tinham fugido. Os cachorros, 3 no total, desapareceram todos uma noite e nunca mais se soube deles. Os gatos já tinham fugido algum tempo antes, mas a sua fuga quase não foi notada, pois agora não parecia haver mais ratos. E somente a senhora Gardner estimava os graciosos felinos. No dia 19 de outubro, Nahum chegou cambaleando à casa de Amy com notícias pavorosas. A morte havia chegado para o pobre Thaddeus, no seu quarto, no sótão, e de uma forma indescritível. Nahum cavou um túmulo no cemitério da família, atrás da fazenda, e colocou lá o que tinha encontrado. Não podia ser nada vindo de fora, pois a janelinha com barras e a porta trancada estavam intactas. Mas parecia o que havia acontecido no estábulo. Amy e sua mulher consolaram o homem aflito da melhor forma possível, mas tremeram ao fazê-lo. O terror puro parecia se prender aos Gardner e a tudo o que tocavam, e a própria presença de um deles na casa era um sussurro de regiões inomináveis. Amy acompanhou Nahum até a casa com a maior relutância e fez o que pôde para acalmar os soluços histéricos do pequeno Mary. Zenas não precisava ser acalmado, pois ultimamente não fazia nada além de olhar o espaço e obedecer às ordens do pai. Amy pensou que o seu destino foi misericordioso. Vez por outra, os gritos de Mary recebiam uma resposta abafada do sótão. Quando a noite se aproximava, Amy conseguiu ir embora, pois nem mesmo a amizade era suficiente para fazê-lo ficar quando começasse o brilho fraco da vegetação e as árvores talvez balançassem sem vento. Era muita sorte Amy não ser mais imaginativo. Mesmo como estavam as coisas, sua mente se alterava muito pouco. Mas fosse ele capaz de ligar e refletir sobre todos os portentos à sua volta, teria se tornado um maníaco absoluto. 3 dias depois, Nahum interrompeu bem cedo da manhã na cozinha de Amy.
e, na ausência do anfitrião, gaguejou uma história desesperada, enquanto a senhora Pierce ouvia, aterrada. Dessa vez era o pequeno Merry. Havia desaparecido. Saíra tarde da noite com uma lanterna e um balde para água e não tinha voltado. Havia dias ele vinha se desestruturando e mal sabia o que estava fazendo. Gritava por tudo. Houve um grito desvairado vindo do jardim, mas antes que o pai pudesse chegar à porta, o menino já tinha desaparecido. Não se via o brilho da lanterna que ele levara em nenhum vestígio no menino. Naquele momento, Nahum pensou que a lanterna e o balde também haviam desaparecido. Mas quando chegou a manhã e o homem voltou da busca, de toda a noite nas florestas e campos, descobriu alguma coisa muito curiosa perto do poço. Havia uma massa de ferro esmagada e meio fundida que certamente parecia ser sua lanterna. Ao passo que ao lado um cabo curvado e aros tortos, também meio fundidos, pareciam indicar o que sobrara do balde. E era tudo. Nahum estava além da capacidade de imaginar a senhora Pierce, pasmada e Amy, quando voltou e ouviu a história. Não foi capaz de sugerir nada. Mary tinha desaparecido e não valia a pena contar às pessoas da vizinhança, pois agora elas evitam todos os Gardner. Também não valia a pena contar às pessoas em Arkham, que riam de tudo. Tad estava morto, e agora Mary estava morto. Alguma coisa se aproximava e esperava para ser vista e ouvida. Nahum morreria logo e queria que Amy cuidasse da sua mulher e de Zenas se sobrevivessem a ele. Tudo aquilo tinha de ser algum tipo de julgamento. Embora ele conseguisse perceber para quê, pois até onde sabia, sempre havia andado de cabeça erguida nos caminhos do Senhor. Durante 2 semanas, Amy não viu Nahum. Tão preocupado com o que poderia ter acontecido, superou o medo e fez suas visitas à casa de Gardner. Não saía fumaça da grande chaminé e, por um momento, o visitante temeu o pior. O aspecto de toda a fazenda era chocante. Capim cinzento e seco, folhas no chão, trepadeiras caindo em ruínas frágeis de paredes e telhados arcaicos, e grandes árvores nuas agarrando o céu cinzento de novembro com uma malevolência que Amy sentiu ter vindo de alguma mudança sutil no arranjo dos galhos. Mas Nahum estava vivo, afinal, fraco, deitado num sofá da cozinha, mas perfeitamente consciente e capaz de dar ordens às Zenas. O cômodo estava mortalmente frio, e enquanto Amy tremia de forma visível, o dono da casa gritava em voz rouca, pedindo a Zenas mais lenha. E lenha, de fato, era muito necessária, pois a lareira cavernosa estava apagada e vazia, com uma nuvem de fuligem pairando no vento que descia pela chaminé. Logo Nahum lhe perguntou se a lenha extra havia lhe trazido conforto. Então Amy viu o que tinha acontecido. A corda mais forte por fim se rompera, e a mente do infeliz fazendeiro estava protegida de mais tristeza. Amy perguntou com muito tato, mas não conseguiu obter informações claras sobre o desaparecimento de Zenas. No poço. Ele vive no poço. Era tudo que o pai melancólico conseguia dizer. Passou então pela mente do visitante a lembrança repentina da esposa louca e mudou a linha de inquirição. Neb? Ora, aqui está ela. Foi a resposta surpresa do pobre Nahum, e Amy logo viu que teria de procurar sozinho. Deixou inofensivo, balbuciante no sofá, pegou as chaves no prego ao lado da porta e subiu as escadas rangentes até o sótão. Lá era muito apertado e fétido, e não se ouvia som algum vindo de nenhuma direção. Das 4 portas, apenas uma estava trancada, e nesta ele experimentou várias chaves do chaveiro que levava consigo. A terceira chave serviu, e depois de algum trabalho, Amy abriu a porta, branca e baixa. Dentro estava muito escuro, pois a janela era pequena e no meio obscurecida pelas barras grosseiras de madeira. E Amy não viu nada no chão, de tábuas largas. O fedor era insuportável, e antes de avançar ele teve de recuar para o outro cômodo e voltar com os pulmões cheios de ar respirável. Quando ele entrou, viu alguma coisa escura no canto e, ao ver mais de perto, deu um grito. Enquanto gritava, teve a impressão de que uma nuvem momentânea eclipsou a janela
e 1 segundo depois sentiu um sopro, como de uma corrente odiosa de vapor. Cores estranhas dançavam diante dos seus olhos. Se um horror presente não o tivesse entorpecido, teria pensado no glóbulo do meteoro que o martelo do geólogo havia quebrado e na vegetação mórbida que brotara na primavera. Tal como estava, só pensou na monstruosidade blasfema à sua frente, que tinha claramente compartilhado o destino inominável do jovem Tadeus e do gado. Mas o terrível em todo aquele horror era a coisa se mover lenta e imperceptivelmente enquanto continuava a se desmanchar. Amy não me deu outros particulares daquela cena, mas a figura no canto escuro do sótão não aparece em sua história como um objeto móvel. Há coisas que não podem ser mencionadas e o que é feito na humanidade comum é por vezes cruelmente julgado pela lei. Entendi que não havia mais nenhuma coisa móvel no sótão e que abandoná-la, qualquer coisa capaz de se mover, teria sido um ato tão monstruoso que consideraria o tormento eterno todo ser responsável. Qualquer um que não um fazendeiro impassível teria desmaiado ou enlouquecido, mas Amy atravessou a porta baixa e trancou o segredo amaldiçoado atrás de si. Agora teria de cuidar de Nahum, que tinha de ser alimentado e transportado para um lugar onde pudesse receber cuidados. Começando a descer a escada escura, Amy ouviu uma pancada abaixo de si. Teve a impressão de que um grito fora abafado e se lembrou nervoso do vapor pegajoso que havia soprado por ele no quarto pavoroso do andar de cima. Qual presença fora animada pelo seu grito e sua entrada no local? Imobilizado por um medo indefinido, ouviu outros sons lá embaixo. Sem dúvida, alguma coisa pesada estava sendo arrastada e fazia um barulho detestável e pegajoso, como uma espécie demoníaca e suja de sucção. Com o senso associativo aguçado, elevado a alturas febris, pensou inexplicavelmente no que vira no andar de cima. Meu Deus, que mundo de sonhos assustador era aquele em que se metera. Não ousava se mover, nem para frente e nem para trás. Ficou ali, tremendo diante da curva negra da escada. Cada mínimo detalhe da cena ardia em seu cérebro. Os sons, a sensação de terror expectante, a dificuldade do degrau estreito e, graças ao bom Deus, a leve, mas inconfundível luminosidade visível da madeira trabalhada nos degraus, chapas, ripas expostas e vigas. Ouviu-se então um relincho frenético do cavalo de Amy lá fora, seguido imediatamente por um tropel que indicava a fuga furiosa. No momento seguinte, o cavalo e a charrete já estavam fora do alcance dos ouvidos, deixando um homem assustado nas escadas escuras a adivinhar o que teria espantado o animal. Mas isso não foi tudo. Houve outro som lá fora. Algo caindo dentro de um líquido. Água, talvez. Possivelmente um poço. Tinha deixado o herói solto ao lado dele, e uma roda da charrete devia ter encostado no parapeito e derrubado uma pedra dentro do poço. E, para completar, a fosforescência pálida brilhava naquele trabalho de madeira detestavelmente antigo. Deus, como era velha a casa! A maior parte construída antes de 1670 e o teto de gambrel no máximo em 1730. Mas agora se ouvia com clareza um ruído fraco, como algo raspando no chão. Amy apertou na mão o porrete que por algum motivo havia pego no sótão. Enchendo-se lentamente de coragem, ele terminou de descer e foi até a cozinha, mas não completou a caminhada, porque o que procurava já não estava mais ali. Tinha vindo encontrá-lo e ainda estava pouco mais que vivo. Se não havia se arrastado sozinho ou por forças externas, Amy não sabia, mas a morte o habitara. Tudo tinha ocorrido na última meia hora, mas o colapso, a perda de cor e a desintegração já estavam muito avançados. Era horrivelmente quebradiço e fragmentos secos se soltavam. Amy não podia tocá-lo, mas olhou horrorizado a paródia distorcida do que antes fora um rosto. "O que foi isso?" sussurrou ele, e os lábios fendidos e inchados só conseguiram estalar a última resposta. "Nada. A cor, ela queima, fria e úmida, mas queima. Vivia no poço. Eu vi uma espécie de fumaça, igual às flores na última primavera. O poço brilhava à noite. Tad e Mervyn e Zenas
Deve ter vindo naquela pedra que amaldiçoou todo lugar. Chupava a vida de tudo naquela pedra. Não sei o que ela quer. Aquela coisa redonda que os homens da universidade arrancaram da pedra, eles quebraram. Era da mesma cor, a mesma. Com as flores e as plantas, devia ter mais delas. Sementes. Elas cresceram. E esta semana, pela primeira vez, ficou forte com Zenas. Era um menino grande, cheio de vida. Abate a sua mente e depois te pega, te esgota. Na água do poço, você tinha razão. Zenas nunca voltou ao poço. Não deu pra fugir. Atrai você. Você sabe de alguma coisa que vai acontecer, mas não adianta. Já vi muitas vezes depois que Zenas foi tomado. Onde está Nabi? Yami? Minha cabeça não está bem. Não sei há quanto tempo eu lhe dou comida. Vai tomar ela se não tomarmos cuidado. Só uma cor, o rosto dela. Já começando a ter aquela cor. Às vezes à noite ela queima e suga. E vem daquele lugar onde as coisas não são como aqui. Um daqueles professores disse e ele tinha razão. Ele vai fazer mais. Suga a vida. Cuidado, Amy. Mas foi só isso. Não conseguiu mais falar porque desabou completamente. Amy estendeu uma toalha de mesa sobre o que sobrou e saiu para os campos, pela porta dos fundos. Subiu na encosta até o pasto, de 10 acres, e foi cambaleando até em casa pela estrada do norte e as florestas. Não podia passar pelo poço ao qual seu cavalo tinha fugido. Tinha olhado pela janela e visto que não faltava nenhuma pedra no parapeito. Então a charrete não havia soltado alguma coisa. O som de água viera de outra coisa. Outra coisa que entrara no poço depois de ter acabado com o pobre Nahum. A Cor que Veio do Espaço, de Howard Phillips Lovecraft.